Você sabe como diferenciar um ritmo chocável de um ritmo não chocável frente a uma parada cardiorrespiratória? Sabe o momento de instituir uma intubação orotraqueal ou via aérea definitiva frente a uma PCR? Sabe quais drogas e como introduzi-las nos protocolos de manejo da parada cardiorrespiratória? Bom, eu sou João Fonseca, sou interno de medicina do curso da Universidade do Estado da Bahia e hoje vamos discutir um pouco sobre PCR. E para a gente iniciar essa discussão bem fundamentados, é importante partir dos conceitos iniciais. Bom, o que seria então a parada cardiorrespiratória ou PCR? É a interrupção súbita da circulação sistêmica em indivíduo com expectativa de vida, ou seja, aquele indivíduo que tem a vida pela frente. É não portador de doença crônica intratável ou doença em fase terminal. Esse é o conceito da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, no Tratado de Cardiologia. A morte súbita, por sua vez, é a PCR inesperada, que geralmente leva à morte biológica ocorrendo 1 hora extra após o início dos sintomas. Isso é o conceito declarado pela Organização Mundial de Saúde. A PCR esperada é aquela relacionada a pacientes críticos ou pacientes com doença em estágios terminais. Está muito relacionada à história natural desta doença, com falência múltipla de órgãos progressivas e irreversível. Em algumas literaturas, algumas publicações e alguns protocolos, eles podem trazer o mnemônico SPP, a sigla SPP, para dizer se parar, parou. É aquele indivíduo que, se evoluir com parada cardiorrespiratória, não é uma surpresa, porque era algo já esperado. E nesse contexto, entra o DNR, ou DNR, que vem do inglês Do Not Resuscitate. Será que o DNR, o DNR, é uma coisa de série, né? De séries médicas ou de fato tem aplicabilidade? Tendo em vista que existe o absolutismo da vida e o negar de socorro para esses pacientes poderia ser considerado como negligência médica. Será que existe? Existe. No Brasil, isso é conhecido como diretivas antecipativas. Está associado aos pacientes que tem doença em fase terminal, doenças crônicas intratáveis, com não perspectiva de tratamento curativo e sim paliativo, e está relacionado ao seu desejo, né, de finalidade, terminalidade de vida, sem distanásias ou ortotanásia. E vale ressaltar que diretivas antecipativas não são eutanásias, tá? A PCR inesperada, ela é uma ocorrência súbita e tem alto potencial de ser revertida, com poucas sequelas, se instituídas manobras de ressuscitação cardiopulmonar de forma adequada e imediata. A PCR irreversível é aquela que o paciente tem funções encefálicas de tronco encefálico e cérebro irreversivelmente extinguidas. Curiosidades históricas da parada cardiorrespiratória e das manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Há relatos na medicina de muito tempo e alguns chamam a atenção, a exemplo de relatos e descrições em manuscritos de Roma do século V a.C., que utilizavam técnicas de aplicação de calor ao corpo inerte com objetos quentes ou queimantes sobre o abdômen, chamado de fumigação. E outra técnica também como forma de ressuscitação cardiopulmonar era a flagelação com urtiga. Na Inglaterra, entre o século V e X d.C., uma das técnicas empregadas era o rolar de corpo, e isso poderia ser feito tanto em barris de carvalho ou como colocar sobre o lombo de cavalos e dar voltas com ele tentando reverter a PCR. Modernamente, isso não ocorre, e nós temos de forma muito consciente a cadeia de sobrevivência do adulto frente à parada cardiorrespiratória. O ponto crucial e inicial disto é a identificação da PCR e o acionamento do serviço médico de emergência. No Brasil, mais comumente nós temos o SAMU 192, ou também os bombeiros 93 e outros serviços de medicina de emergência e urgência. Mas principalmente o que é importante aqui: reconhecer a parada cardiorrespiratória e acionar o serviço de emergência. E imediatamente o indivíduo que é treinado, seja ele da área de saúde ou aquele civil comum que tem um treinamento em suporte básico de vida, deve iniciar a RCP, ressuscitação cardiopulmonar, de alta qualidade, com foco nas compressões torácicas. Eventualmente, com o dispositivo disponível, fazer a desfibrilação precoce. Acionando o serviço, nós temos a ressuscitação avançada e caminhada para serviços de maior complexidade, como o hospital, os cuidados pós-paradas e, enfim, evoluindo com bom prognóstico para recuperação. O foco da nossa aula hoje vai ser a partir de desfibrilação e manobras mais avançadas. Isso baseado no American Cardiac Life Support Association, da AHA.
Os princípios básicos de manejo. Bom, nós sabemos que para os cuidados básicos de suporte no manejo de urgência, emergência e trauma, o mnemônico ABCDE pode guiar de forma eficiente esse manejo. Porém, dentro da parada cardiorrespiratória, há uma inversão das letras. Nós temos que, em vez de partirmos com o pressuposto ou com o manejo ABCDE, nós temos o CAB, dando enfoque que o C de cardiológico, e nesse caso de compressões torácicas, eles são mais importantes do que a via aérea e do que a respiração para o melhor prognóstico. E a gente vai juntar o D e o E, dando ênfase que a desfibrilação é ponto importante para o melhor prognóstico. Então, qual é o primeiro princípio estrutural do atendimento à PCR? É manter a calma. A PCR é um dos momentos de maior tensão e adrenalina, seja ele em ambiente intra-hospitalar ou extra-hospitalar. É importante que se mantenha calma e não perca o controle para executar as manobras de RCP de forma adequada e eficiente. Quais são as regras gerais do manejo do paciente crítico? É primeiro avaliar, depois executar a ação apropriada. Manter sempre a segurança da equipe em primeiro lugar, mesmo que esteja em ambiente intra-hospitalar. É importante manter a segurança da sua equipe. Não deixar a adrenalina da ocorrência na emergência guiar você pelo instinto. Uma coisa que é para decorar já está intrínseco na sua mente, é que quando eu falar um ciclo, ou quando estiver na literatura um ciclo, isso corresponde a 2 minutos completos e cronometrados. Qual é o papel do líder da equipe de socorro? Coordenar e avaliar a qualidade dos serviços e dos cuidados. Ele deve falar diretamente ao seu membro o que ele quer. Você coloque ou avalie o ritmo com o desfibrilador. Você busque o carrinho de parada cardiorrespiratória. Ele deve dar comandos de forma clara e objetiva. Não precisa ser rude. Pode ser gentil, porém deve ser firme, falar na pessoa, olhando nos olhos, dar comandos claros. Não é o momento de debater. Será que o melhor agora seria fazer isso ou fazer aquilo? Não é o momento. Isso deve ser sistematizado para os manejos de cuidado, inclusive com toda a sua equipe. Os membros da equipe devem estar apostos e dispostos e ouvir atentamente o seu líder e executar a função de melhor forma possível. Pode ser estabelecido previamente em reuniões estruturais da equipe quem vai assumir cada função. Isso está previamente delimitado. Por mais que você possa saber mais do que o seu líder e não concordar com alguns comandos que ele passar, não é o momento de debater naquele momento. Deve executar a função de forma clara e da melhor maneira possível. E procurar desempenhar sua função exata e de maior êxito. É importante que ao final de executar a ação, você dê o sinal de retorno ao seu comandante, ao líder de socorro, avisando que a função já foi executada. Para relembrar, depois de garantir cena segura, o que eu vou fazer? A abordagem inicial do paciente crítico, qual é o primeiro passo? Mover, HGT e ECG. O mover tem a ver com monitorização, oximetria e venóclise, mas o HGT, que é considerado hoje um novo dado vital, e especialmente para pacientes de PCR, um ECG é importante, ou monitorização cardíaca. Bom, tô lá, tô no leito hospitalar, tô na enfermaria, e de repente me dou de cara com um paciente irresponsivo. O que eu devo fazer? Avaliar a cena segura e iniciar protocolo de CABDE. Então vamos iniciar com o C. Primeiro eu avalio a cena segura, depois eu checo a responsividade do paciente. Paciente responsivo, eu vou checar o pulso? Não. Na parada cardiorrespiratória, eu vou imediatamente chamar por ajuda. Ei, temos uma parada cardiorrespiratória, traga um carrinho de parada imediatamente. Porque o carrinho de parada contém o desfibrilador. E lembre-se, desfibrilar precocemente é a melhor forma de garantir um melhor prognóstico. Então vai acionar a equipe de parada pedindo o carrinho de parada. E assim vai checar pulso com algumas particularidades. Nesse momento vai descer a cabeceira, colocar a cabeceira em posição de 180 graus, porque as compressões devem ser feitas com o paciente de 180 graus, inclusive o carrinho de parada tem uma prancha rígida que você vai colocar sobre o dorso do paciente se este estiver em colchão acolchoado. Porque as compressões devem ser feitas com o paciente deitado em superfície rígida. E aí, iniciar as compressões, nesse caso, de qualidade. Qual é o posicionamento da equipe? Aqui nós temos o paciente de parada cardiorrespiratória, nós temos o líder da equipe, que ele fica transitando sobre os membros, avaliando os cuidados e dando instruções sobre os mesmos. Nós temos o indivíduo que vai ser responsável por via aérea, ele fica na cabeça e cuida das ventilações da pervialidade da via aérea. Nós temos 2 indivíduos que ficam ao lado do paciente. Um vai ser responsável pelas compressões cardíacas de qualidade, compressões torácicas de qualidade, e outro vai ser responsável pela desfibrilação e leitura do ritmo. Então ele vai estar com as bases do desfibrilador. Vale ressaltar que a compressão torácica é
uma atitude, né, uma ação que envolve bastante resistência muscular. Por isso que esses indivíduos podem alternar ao fim de cada ciclo. Lembrar, um ciclo é 2 minutos. Então eles podem alternar ao fim de cada ciclo para garantir que não haja cansaço e isso, por conseguinte, garante também compressões de qualidade. Nós temos um indivíduo que vai ficar responsável pelas medicações e ele vai avaliar a disponibilidade e o acesso para ser feitas, que podem ser tanto vascular como intraóssea, a depender do paciente. Nós temos um outro membro da equipe que vai ficar responsável por anotar todas as manobras, tudo que foi feito, além de cronometrar o tempo e avisar quando o ciclo se encerra. Bom, voltando ao C, nós temos agora de checar o pulso. O pulso, nesse caso, vai ser o carotídeo, nada de chegar pulso radial. O pulso é o carotídeo e, nesse contexto, vai checar pelo menos 5 segundos, mas não mais do que 10 segundos, porque é importante que você inicie a massagem cardíaca errado, não é massagem cardíaca. Massagem cardíaca é uma manobra que envolve o tocar, o segurar o coração na própria mão e fazer a compressão direta deste. Nesse caso, nós estamos falando de compressões cardíacas ou compressões torácicas, e as mesmas devem ser de qualidade. Como é que é uma compressão torácica de qualidade? Bom, primeiramente a gente vai utilizar a região hipotenar da mão, porque é onde tem mais força, e vai colocar sobre o terço inferior do externo do paciente. Vai se posicionar com os braços retificados e este vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície torácica do paciente. Nada de ficar inclinado, vai ficar mantendo um ângulo de 90 graus com o tórax do paciente. As compressões são feitas, nesse caso para adulto, vai deprimir pelo menos 5 centímetros e vai garantir e esperar que ele retorne à posição anatômica fisiológica, porque isso garante uma diástole eficaz. Vai manter uma frequência de compressões entre 100 a 120 compressões por minuto. É o recomendado nos protocolos. Existe também, ficar atento à razão 30/2. A cada 30 compressões torácicas, você dá uma pausa e o indivíduo que está na via aérea vai fazer 2 ventilações com o dispositivo bolsa-válvula máscara. E aí, nesse caso, a cada final de ciclo, quando há 2 socorristas, como eu mencionei anteriormente, pode-se trocar o socorrista que faz a compressão e outro assume o desfibrilador. Deve-se minimizar as interrupções de forma absoluta. Quanto menos tem interrupção das compressões, melhor o prognóstico deste paciente. E quando precisar interromper, por exemplo, para a leitura do ritmo com o desfibrilador ou para o choque, vai fazer isso no máximo de 10 segundos. O A refere-se à via aérea, é o E. Então, nesse caso, vai se avaliar a via aérea e vai abri-la usando manobras. As manobras mais específicas, as melhores desempenhadas são a qual? A de All-Thrust, em que o indivíduo vai utilizar os dedos indicadores e os outros da mão, tracionando o ângulo da mandíbula e usar o polegar para impulsionar o mento, provocando a abertura de via aérea. E nós temos também a manobra de head tilt e chin lift. O indivíduo usa a mão direita para, junto na fronte do paciente, fazer uma hiperextensão da cabeça e com a outra mão e os indicadores vai tracionar e puxar o mento, garantindo a abertura de via aérea. Essa imagem demonstra um outro socorrista garantindo a imobilização da coluna cervical. Esse tipo de manobra é comum para o trauma. Nesse caso, estamos falando de pacientes clínicos que evoluíram com parada cardiorrespiratória. Então, o assegurar da coluna cervical, ele não é tão importante nesse contexto. A não ser que o paciente tenha caído do leito e tenha um trauma envolvido aí e uma suspeita de trauma raquimedular. Fora isso, não é necessário o segurar da coluna cervical no paciente clínico que evolui com parada cardiorrespiratória. Se o paciente tiver secretivo, tiver uma infecção de via aérea, tiver pus, secreção na via aérea, bloqueando, obstruindo, ou o paciente evoluiu com hemorragia digestiva alta, tem sangue na via aérea, você pode aspirar com cânula rígida se for necessário. E aí vai ser nesse momento do A que a gente vai introduzir a intubação orotraqueal, a via aérea definitiva? Não! As recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia é adiar a intubação até o 4º, 5º ciclo. Essa é a melhor conduta a ser tomada. Nesse caso, se o paciente tiver um distúrbio de via aérea, vai aplicar a cânula orofaríngea, especialmente se ele estiver inconsciente, que no caso vai ser a cânula de Guedel. Como é que a gente introduz a cânula de Guedel? Vai introduzir com a concavidade voltada para o palato do paciente, seguindo o palato duro. No momento que você atinge o palato mole, você faz uma rotação com 180 graus do dispositivo e esse está aplicado de forma adequada. E você pode fazer então as manobras de ventilação. Falando nisso, vamos entrar agora no B, de breathing, ou boa ventilação. E para isso, usando o dispositivo bolsa-válvula máscara, você vai utilizar a regra do C e do E. O C significa o quê? Com o indicador e o polegar, você vai
abraçar, né, comprimir a máscara, garantindo sua vedação na face do paciente, na região oronasal do paciente, e com o E, que é o indicador, e os outros dedos, utilizando o ângulo da mandíbula, né, e a mandíbula em si vai tracionar a cabeça, hiperestendendo, garantindo a abertura da via aérea e uma boa ventilação. O dispositivo importante da parada cardiorrespiratória primário e de melhor referência inicial é a bolsa válvula máscara, o AMBU. E ficar atento para aquela razão de 30/2. Você vai ventilar quando? No momento que ocorrer 30 compressões. 30 compressões, 2 ventilações. Cada compressão de 1 segundo, permitindo que o ar entre fazendo uma manobra de inspiração e saia fazendo uma manobra de expiração. É importante que você tenha um tempo entre as duas ventilações. Se você garante uma ventilação adequada com a bolsa válvula máscara, ok, beleza, vai adiar a intubação orotraqueal, ou a via aérea definitiva ou a via aérea avançada. Se for necessário via aérea avançada, você pode utilizar máscara laríngea, intubação orotraqueal, entre outros dispositivos. É importante que o socorrista tenha que dominar a inserção de ao menos uma das técnicas, e, se melhor for, 2 até. Qual é o dispositivo de via aérea definitiva de preferência na parada cardiorrespiratória quando for instalar? É a intubação orotraqueal. E a literatura recomenda que ela seja feita pelo indivíduo com maior experiência possível, porque assim você evita múltiplas tentativas. E aí quando você faz a intubação traqueal, né, que vai ventilar na via definitiva, o padrão muda, não vai ser mais 30/2. As compressões vão seguir independentes da ventilação, e aí segue naquela frequência de 100 a 120 compressões por minuto, e aí a ventilação também segue de forma independente. Ela vai ser feita com 10 a 12 ventilações por minuto. E como isso é feito? O indivíduo que estiver na ventilação vai contar cada 5 a 6 segundos e ventilar. Isso pode ser feito pela digamos assim, o bizu de contar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ventila. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ventila. Dessa forma, ele garante que vai essa frequência respiratória de ventilação recomendada de 10 a 12 ventilações por minuto, sempre buscando uma saturação maior do que 94%. E na intubação orotraqueal, a gente vai usar FiO2 a 100%, sempre. Já falamos que o dispositivo, né, bolsa válvula máscara, ele é amplamente aceito como dispositivo de via aérea na RCP de ventilação, e ele pode ser feito de forma isolada ou combinada com a cânula orotraqueal ou outro método que seja, né, a cânula de Guedel. A IoT é considerado por outra via, né, o método ideal de manejo da VA durante uma RCP. E quais são as indicações de intubação orotraqueal na emergência? A impossibilidade de fornecer ventilação adequada com bolsa válvula máscara, pacientes inconscientes, comatosos ou PCR. Lembre-se, na PCR você vai começar com bolsa válvula máscara. Mas se você inicia e observa que a impossibilidade de fornecer boa ventilação com ela, aí você parte para a intubação. Mas inicialmente você vai utilizar a bolsa válvula máscara. Pacientes que têm fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular refratárias ou que estão em atividade elétrica sem pulso, a literatura recomenda que você parta para a intubação orotraqueal. É o método mais recomendado de manejo de via aérea nesses indivíduos. E deve-se instalar a intubação orotraqueal em momento oportuno. Não vai parar as compressões cardíacas para intubar. Não deve interferir, inclusive, em outras manobras além da compressão cardíaca torácica para poder fazer a intubação orotraqueal. Deve-se instalar a IoT sem interromper as compressões, tá? E após a inserção da intubação orotraqueal, vai fazer a avaliação clínica e capnográfica. A avaliação clínica vai auscultar os dois hemitórax, observando a ventilação dos mesmos, e também o epigástreo, para observar que não há borbulho gástrico, demonstrando que não houve intubação esofágica. O capnógrafo e a capnografia referem-se a esse dispositivo instalado, né, entre a ventilação e a cânula orotraqueal. E a grosso modo, o que ele faz? Ele mensura a fração de CO2 expirada, que é traduzida como EtCO2, tá? E ela é medida em milímetros de mercúrio. Ela possibilita inferir sobre a qualidade da ventilação e, por vezes, o retorno da circulação espontânea. Inclusive, também é utilizado como critério de interrupção final da RCP. Vamos ver alguns exemplos de traçados. Nós temos o paciente que tem um aumento abrupto do CO2 exalado. Então ele tinha aqui 15, vinha aqui com essa marca de traçado de 15 e de repente ele evolui para 35, né, milímetros de mercúrio na EtCO2. Isso diz o quê? Que o paciente voltou à circulação espontânea. Outro caso é quando ele mantém também o nível de CO2 exalado, por exemplo, de 15 milímetros de mercúrio ainda, que é o limiar inferior, de forma prolongada. Isso também sugere retorno à circulação espontânea.
Vamos relembrar agora o traçado básico do eletrocardiográfico. Então nós temos aqui o complexo de ondas básicas de um ciclo cardíaco. Nós temos a primeira onda, que é a onda P. Essa onda se refere à ativação dos átomos, à despolarização, ou seja, a contração atrial. E logo em seguida nós temos uma breve pausa, que refere-se à cintura tendinha do coração, enquanto ela transfere, né, então, a despolarização para os ventrículos. E aí nós temos o complexo QRS, que se refere à ativação dos ventrículos, ou seja, despolarização e contração ventricular. E posterior a isso, nós temos a onda T, que é a onda de recuperação, a onda de repolarização ventricular. Vale ressaltar que a onda de repolarização atrial está por trás desse traçado, não fica visível, mas ela também existe, tá? E aí nós temos algumas frequências cardíacas relacionadas ao ECG normais e alteradas. Então nós temos aqui o batimento cardíaco normal, em que quando a gente conta os traçados de ciclo cardíaco, nós temos a 60 a 100 batimentos por minuto. Nós temos o batimento cardíaco acelerado, que refere-se a taquicardia, isso está associado a batimentos maiores do que 100 batimentos por minuto. O batimento cardíaco lento, nós temos aqui um espaçamento mais prolongado no traçado, né, do ECG dos complexos, então é batimentos que são inferiores a 60 batimentos por minuto. E nós temos o batimento cardíaco irregular, em que há uma irregularidade dos traçados eletrocardiográficos, então referente às arritmias cardíacas. E aí, nesse contexto de eletrocardiografia, nós vamos falar sobre a desfibrilação. A desfibrilação, por conceito, é a aplicação de uma carga elétrica não sincronizada. A grosso modo, o objetivo dela é provocar uma despolarização cardíaca generalizada e permitir que o nó sinoatrial ele assuma seu papel de marcapasso cardíaco e de coordenador da circulação cardíaca e da despolarização. Além disso, é também no D que nós vamos discutir as drogas utilizadas na RCP. A desfibrilação é prioridade na RCP e ela deve ser feita o mais rápido possível. Isso sim indicada. Então, quando é que a gente indica ela? Quando o ritmo é chocável. E quais são os ritmos chocáveis? A fibrilação ventricular sempre e a taquicardia ventricular extra quando é sem pulso. Porque a taquicardia ventricular com pulso é considerada como um ataque à arritmia. E aí existe outro protocolo de manejo. E quais são os ritmos não chocáveis na PCR? A atividade elétrica sem pulso, a AESP, e ou a assistolia. Vale lembrar que a AESP é um estágio, digamos assim, pré-assistolia. Porque toda a AESP ela vai evoluir para a assistolia, porque envolve a história natural da doença nesse caso. Qual é a voltagem máxima de choque? Isso vai depender do desfibrilador. Se for um desfibrilador monofásico, vai ser 360 joules. E se for bifásico, vai variar entre 150 a 200 joules. Como nós estamos falando de voltagem máxima, então é 200 joules se for bifásico. É importante que você conheça isso previamente, não descubra na hora, tá? E é importante que quem aplica o choque deve falar de forma clara e bem audível que vai aplicar o choque, para evitar que outro socorrista desavisado esteja tocando o paciente e leve um choque, né? Seja também desfibrilado e evolua com o PCR. Então deve falar de forma alta. Aplicando o choque em 1, 2, 3 e aplica. E depois que aplicar vai falar choque aplicado, para que os outros socorristas entendam que é seguro voltar a manejar e a tocar esse paciente. Então como é que é a conduta quando chega o desfibrilador? Então chegou o desfibrilador, você para as compressões, coloca as pás. A pá na mão esquerda vai ficar em região medial do paciente e a pá da mão direita vai ficar em região de ápice cardíaco e vai analisar o ritmo. Se o traçado que aparece no monitor for um ritmo chocável, você aplica o choque e volta imediatamente às compressões, pedindo para que aquele indivíduo que tiver como função de cuidar das drogas, prepare já a primeira droga para aplicação, que nesse caso é a adrenalina. Então, quando chega ao fim de um ciclo, que são 2 minutos, como nós já falamos anteriormente, vai novamente analisar o ritmo, se o ritmo for chocável, chocar e aplicar a droga, e depois retomar as compressões. E aí nós temos aqui só um exemplo de quando o desfibrilador é monofásico, ele faz uma curva de choque do ápice à base do coração, e quando ele é bifásico, ele tem 2 ondas, uma de ápice para base e de base para ápice. O desfibrilador bifásico ele é considerado com melhor prognóstico. E a cardioversão, ela é um termo que permeia essa aula, mas é diferente, então eu queria trazer esse conceito. A cardioversão, ela é sincronização. Por conceito, ela é a aplicação de uma carga elétrica sincronizada, que difere da desfibrilação, que é não sincronizada. O choque, nesse caso, ele é programado pelo aparelho para ser somente disparado nas ondas R, no período refratário. Por mais que você
esteja posicionado e aplique o botão de forma aleatória, né, o botão que provoca o choque, ele só vai ser disparado no momento que ele identifica uma onda R. Então ele é sincronizado. E aí o que acontece? Nesse caso, ele provoca reversão de ritmos viáveis. Na destaque, arritmias com pulsos, tá? Então a desfibrilação ela é relacionada a ritmos chocáveis e a sincronização basicamente para ataque a arritmias com pulso. Aqui nós temos um exemplo de um uso de sincronização. Nós temos um paciente que vai evoluir com uma frequência cardíaca de 193, porém ele está com pulso, e aí é aplicado então a cardioversão. A gente vai no aparelho, modifica a opção de desfibrilador para sincronização e aplica o choque. E aí ele volta para um ritmo, uma frequência cardíaca fisiológica, tá? Então vamos analisar o ritmo. E aí nós temos esse traçado que segue uma onda ainda, um traçado que segue um ritmo aumentado, mas ainda há uma fisiologia desse ritmo. Nós estamos aqui referindo ao taquicardia ventricular. E no caso da parada cardiorrespiratória, eu preciso checar o pulso e observo que é sem pulso. Como eu comentei anteriormente, se for com pulso, vai seguir protocolo de taquiarritmias. Como é uma taquicardia ventricular, existe um traçado ainda com algum grau de fisiologia. E sem pulso, aí nós então partimos para o protocolo de parada cardiorrespiratória. E aqui nós temos ondas aberrantes, ondas que, assim, até o olho, eles afetam o olhar da gente, né? A gente estranha ao olhar esse traçado. Inclusive, ele é polimórfico. Nós temos aqui a fibrilação ventricular polimórfica, ou monomórfica também entra dentro do contexto. Outro ritmo que a gente pode observar aqui é que existe um certo traçado nesse ritmo. E esse traçado ainda é rítmico. Porém, quando a gente checa o ritmo do paciente, ele não tem pulso. Nós estamos falando aqui de uma atividade elétrica sem pulso, a AESP. E por fim, a linha reta, que é a assistolia. Vale lembrar que a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular, eles são ritmos chocáveis sempre, e já a AESP e a assistolia são ritmos não chocáveis. Eles vão ser manejados com compressões torácicas e drogas. Tá. Em que momento que eu vou checar o pulso novamente? Então eu percebi que ao final de cada ciclo eu checo o ritmo com o desfibrilador, eu checo o ritmo e choco ou não choco, a depender se o ritmo for chocável ou não. Mas o pulso, quando é que eu volto a checar o pulso? Eu volto a checar o pulso quando aparecer algum traçado rítmico no monitor durante a checagem de ritmo. Ou seja, ao fim de cada ciclo eu checo o ritmo. Se aparecer um traçado rítmico, aí eu checo o pulso. Porque meu objetivo nesse contexto é diferenciar uma AESP de um retorno da circulação espontânea. E aí vale lembrar, chegou o desfibrilador, eu analiso o ritmo. O ritmo é chocável, eu choco, aplico droga e retomo as compressões para completar o ciclo, que dura 2 minutos. Passou 2 minutos, encerro o ciclo, eu analiso o ritmo. E aí, se o ritmo for aparecer um traçado rítmico no monitor, eu vou checar o pulso. Se tiver sem pulso, é uma AESP. E aí eu não vou chocar, porque a AESP não é chocável, vou fazer droga e retomar as compressões. Exemplo, aqui nós temos um indivíduo que durante a parada cardiorrespiratória apareceu esse traçado. E aí então a gente pode pensar, é fisiológico, voltou ao normal. Na verdade não. Quando checa, ele está sem pulso. Então, apesar desse traçado bonito, fisiológico, a priori, é uma atividade elétrica sem pulso. É um exemplo, tá? E aí vamos falar das drogas básicas. Como aplicar? É importante entender pelo menos a técnica de aplicação. Vai aplicar o volume da droga, né, via acesso periférico, seja via codo venoso, e posterior a isso vai fazer o flush com 20 ml de soro fisiológico e elevar o membro, tá? Garantindo que ele corra essa droga de forma sistêmica, tá? A epinefrina ou adrenalina é a droga de toda a parada cardiorrespiratória, independente se for ritmo chocável ou não chocável. E é a primeira droga a ser administrada, tá? Ela não tem dose máxima e você vai aplicando 1 mg por via IV ou intraóssea a cada 3 a 5 minutos. Ou seja, a cada 2 ciclos. Ciclo sim, ciclo não. A amiodarona é uma droga antiarrítmica. Ela é utilizada exclusivamente em ritmos chocáveis e é intercalada com a epinefrina. A primeira dose vai ser 300 mg via venosa em bolos. É a primeira dose, mas não é a primeira droga. Lembre-se, a primeira droga é a adrenalina, então ela vai ser feita no ciclo posterior a esta. A segunda dose, quando necessária, é de 150 mg IV em bolos. Depois da primeira dose, intercala com a epinefrina e, se necessário for, faz a segunda dose. E aí encerra-se a aplicação de amiodarona, porque o máximo de dose recomendada é 400 mg na ocorrência da parada cardiorrespiratória.
Pois você executou tudo direitinho, o paciente retornou à circulação espontânea. Como é que a gente vai fazer a manutenção com a amiodarona? Vai fazer 1 mg por minuto por 6 horas inicialmente e depois vai fazer meio miligrama por minuto por mais 18 horas, garantindo aí 24 horas pós-estação, recuperação da circulação espontânea da amiodarona. A vasopressina está proscrita pela American Heart Society desde 2015. O bicarbonato de sódio ele é indicado somente nas suspeitas de acidose, por exemplo, no paciente renal crônico. E aí você vai utilizado nesses casos especificamente de acidose. Não só no renal crônico, mas todo paciente que você suspeitar de acidose. E vai utilizar na miligramagem de 1 miliequivalente por quilo de peso ou 1 miligrama por quilo de peso. E vamos revisar todos os passos. Então eu estou lá com o paciente responsivo. Eu vou verificar primeiramente se a sina é segura. E se posso, então, abordar o paciente, abordo ele e avalio a consciência. O paciente está inconsciente, eu chamo a equipe e peço o carrinho de parada. Depois que eu fiz isso, aí eu vou checar o pulso carotídeo, não menos que 5 minutos, não mais que 10 minutos, e também observar os movimentos respiratórios. Está ausente, eu vou iniciar a RCP com foco nas compressões torácicas de qualidade. Quais são elas? Aquela que envolve uma compressão por mais de 5 centímetros, garantindo um retorno à anatomia fisiológica do coração, né, com um movimento de diástole, a uma frequência de 100 a 120 batimentos por minuto, com região hipotenada à mão, em terço inferior do externo. O carrinho de parada chegou. Pronto, o que eu faço? Eu vou parar imediatamente as compressões, ligar o carrinho e colocar o desfibrilador para analisar o ritmo. Se o ritmo for chocável, eu aplico o choque e já peço para o meu auxiliar socorrista preparar a epinefrina, 1 mg. Retorno as compressões e as ventilações naquela frequência de 30 para 2, a ventilação com a bolsa válvula máscara, e isso inicia o primeiro ciclo, o ciclo que dura 2 minutos. E aí nesse caso também já peço para o responsável, né, o auxiliar socorrista, já garantir um acesso intravenoso ou intraósseo, se caso for, e começa a cogitar a instalação de uma intubação orotraqueal, talvez será que é necessário, e com uso de capnografia. Após 2 minutos, isso encerra o primeiro ciclo. Então eu novamente avalio o ritmo, para as compressões, avalio o ritmo. Se o ritmo for chocável, eu choco. E aí nesse caso eu administro a primeira droga. E a primeira droga de escolha para qualquer RCP é a adrenalina. Então eu faço 1 mg EV de adrenalina. Retomo as compressões, isso inicia o segundo ciclo. O segundo ciclo dura 2 minutos, qualquer ciclo dura 2 minutos. E aí eu paro, novamente, avalio o ritmo. Ritmo é chocável, eu choco. Nesse contexto, eu peço para usar a droga antiarrítmica, porque o ritmo é chocável. Se fosse não chocável, ia fazer nenhuma droga. Administro a primeira dose de amiodarona, que é 300 mg. Retomo as compressões, isso inicia o terceiro ciclo. Após 2 minutos, isso finaliza o terceiro ciclo, eu vou novamente analisar o ritmo. Ritmo chocável, choco. E aí volto a administrar 1 mg de adrenalina e retomo as compressões, iniciando o quarto ciclo. Após 2 minutos, isso é o fim do quarto ciclo, eu avalio o ritmo. Ritmo é chocável, eu choco. Aí administro a segunda dose do antiarrítmico amiodarona, 150 mg. E encerro aqui. Já cheguei à dose máxima de 450 mg de amiodarona. Retomo as compressões, isso inicia o quinto ciclo. Após 2 minutos, isso encerra o quinto ciclo, avalio o ritmo. Ritmo é chocável, choco. Administro 1 mg de adrenalina. Retomo as compressões, isso inicia o sexto ciclo. Após 2 minutos, isso finaliza o sexto ciclo. Vou avaliar o ritmo. Vale ressaltar que eu estou aqui já no quarto, quinto, sexto ciclo. Eu já posterguei, né, a minha intubação e o paciente ainda não retornou. É nesse momento que eu começo a pensar em intubação orotraqueal, porque aí já estamos postergados e o paciente não voltou ainda. Então, o meu indivíduo que está na via aérea já pode, sem interromper as compressões, fazer a manobra de intubação orotraqueal. Aqui eu avalio o ritmo. Ritmo chocável, choco. Não vou fazer droga, porque nesse momento eu já encerrei a dose máxima de amiodarona. E lembre-se, a adrenalina é ciclo sim, ciclo não. Não faço droga, retomo as compressões. Após 2 minutos, é o fim do sétimo ciclo, avalio o ritmo. Ritmo chocável, choco. E aí, nesse caso, ciclo sim, administro 1 mg de adrenalina. E assim eu retomo as compressões, inicio o oitavo ciclo e sucessivamente, até o retorno da circulação espontânea. Mas outro ponto importante é, e se o paciente não volta? Eu vou ficar eternamente nesse contexto? Quando é que eu tenho que parar, né? Ou quando é que eu tenho que pensar em outras alternativas? Bom, o paciente que tem PCR refratária, que é essa que está aí fazendo todas as manobras, ele não retorna. Ou apresenta um ritmo não chocável, eu preciso suspeitar e investigar outras causas que precisam de manobras específicas. Mais comumente, os 5Hs e 5Ts da PCR. Nos 5Hs eu tenho a hipóxia, a hipovolemia, hipotermia, o H+, que seria a acidose, e a hipo ou hipercalemia.
Em criança, nós temos um outro H que não é no adulto, que é a hipoglicemia também. No T, nós temos toxinas, tamponamento cardíaco, tensão no tórax, que se refere ao pneumotórax hipertensivo, trombo coronário, que é o IAM, e o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. E aí o que eu vou fazer? Se o paciente tem hipóxia, brevemente, condutas que eu posso fazer para reverter essas causas. Se é hipóxia, vou fazer a ventilação com veia definitiva, nesse caso é importante veia definitiva, com oxigênio a 100%. Na hipovolemia, reposição volêmica com cristalóides. Na hipotermia, aquecer o paciente e fazer soro fisiológico aquecido. Inclusive, podendo fazer até circulação extracorpórea para aquecer esse paciente. Na acidose, é o contexto que eu vou usar bicarbonato de sódio, 1 mg por quilo de peso. Nos distúrbios de potássio, na hipercalemia, eu vou fazer gluconato de cálcio 10%, e na hipocalemia, vou fazer reposição de potássio. Em toxinas, eu vou fazer reposição volêmica, vou procurar saber qual é a toxina que está envolvida nesse contexto e usar antídoto específico. No tamponamento cardíaco, vou fazer pericardiocentese para retirar o volume aí desse pericárdio e garantir aí que o coração consiga fazer diástole e contração e retomar seu ciclo cardíaco espontâneo, que é chamada também de pericardiocentese ou punção de Marfan. No neurotórax hipertensivo, vou fazer a punção descompressiva de alívio e, posteriormente, drenagem de tórax. No infarto agudo do miocárdio, vou encaminhar para angioplastia ou para trombólise, se for em AM com supra de ST, prévio a PCR. No tamponamento cardíaco, reposição volêmica e trombólise. E se o paciente evoluiu com a sistolia? Nossa, que merda, isso aí deu merda. E na verdade esse termo, apesar de pejorativo, é só para lembrar de um mnemônico relacionado ao protocolo cagada, que é uma conduta que você pode ter, ou também conhecido como protocolo de linha reta. Nesse caso, o termo ele é dividido e vai fazer referência ao, por exemplo, o K é para checar todos os cabos. Eu preciso saber se todos os cabos do desfibrilador e do leitor estão conectados, tudo direitinho, para poder garantir que isso na verdade é uma leitura e não de fato um defeito nas conexões. O G é de averiguar os ganhos para você avaliar qual é a intensidade dos ganhos, modificar os ganhos no leitor, para poder não estar em frente a uma fibrilação que você não está conseguindo ver no monitor. E o DA é de derivações, para você mudar as posições dos leitores. Porque a depender de variação anatômica e da posição do coração, você pode estar colocando os leitores sobre o zero vetorial. E isso é o fator de leitura, de preditor da leitura eficiente. Bom, mas se você garantiu tudo certinho e o paciente realmente não está voltando, quando é que eu devo parar a RCP e declarar o óbito? Vai usar parâmetros fisiológicos. O mais recomendado na literatura é que você utilize o EtCO2 da capnografia, quando ele se mantém por menos de 10 milímetros de mercúrio por mais de 20 minutos, mesmo você fazendo todas as contas certinho, é muito improvável que esse paciente tenha retorno da circulação espontânea. Então, por mais de 20 minutos, com EtCO2 menor que 10 milímetros de mercúrio, você pode interromper as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Bom, por outra partida, vamos supor que o paciente voltou. Ele retornou à circulação espontânea. O que eu vou fazer? Quais são as condutas e os cuidados pós-RCE? O objetivo desses cuidados é otimizar e estabilizar a função cardiopulmonar. Deve ter ênfase na restauração e manutenção da perfusão e na função de órgãos vitais. Deve-se monitorar dados vitais importantes, como pressão arterial, saturação, perfusão, dentre outros. Vai manter uma PAM maior do que 65 milímetros de mercúrio ou uma sistólica maior que 90. Deve-se fazer hipotermia terapêutica, especialmente se os pacientes tiverem ressuscitação ou retorno à circulação espontânea comatosos. Nesse caso, vai utilizar manobras para manter a temperatura corporal entre 32 e 34 graus Celsius por 2 dias. É importante ressaltar que tanto a indução da hipotermia como o retorno à temperatura normal fisiológica deve ser lentificado para evitar o mínimo de lesão celular. Vai tratar agressivamente a hipertermia ou a febre, e no caso de febre, investigar a causa dessa febre. Vai evitar a hiperglicemia, mantendo os níveis glicêmicos menores do que 180 mg de decilitro. Vai evitar também a hiperventilação, porém, fazendo esse cuidado, garantindo uma saturação maior que 94%. Vai investigar a provável causa etiológica dessa parada cardiorrespiratória, seja ela qual for. Seja ela o 5H, o 5T ou outra causa qualquer. E vai tratar. Vai fazer, né, a cinecoronariografia se você suspeita que o paciente teve uma IAM ou ele é portador de síndrome coronariana aguda. E claro, esse paciente é um paciente grave. Mesmo com retorno de circulação espontânea, você vai encaminhar ele para a UTI porque precisa de monitorização de terapia intensiva. Aqui estão as referências para essa aula, espero que todos tenham gostado. Obrigado por ter vindo até aqui assistir essa discussão e fique atento a vídeos próximos, teremos discussões excelentes nesse canal.
Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.